Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits. Eu sou o Jeff e estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff, beleza? Beleza, cara, chegamos à edição 56 e com É isso aí. detalhe, hoje temos uma edição muito especial, né? É, Final de temporada aí, o que a gente vai explicar, o que vai acontecer, mudanças estão por vir. Será a promoção que eu tinha prometido? Será que é a promoção? Será Não, que não. vamos ter novos convidados? Será Será? que vai acabar o podcast? Será que alguém vai revelar algo? Vamos Ou, deixar no suspense e aí a gente uhum, conta no final, nos petiscos, né? Eu acho que fica melhor. é, o, pô, para, É, né? boa, boa, boa. O marketing É, agradece. isso. O departamento de marketing está perguntando se vai ser demitido. A gente vai descobrir. Eles também vão ser avisados no final do episódio. É bom que vai aumentar a audiência, É isso vai aí. aumentar a audiência aí, né? Então tá, então vamos pro Bacon no Baião, momento em que falamos sobre os posts da semana. Vamos lá. Michael, post de segunda-feira, círculo fechado. Ei. Deu curto? Deu curto? Que é um remake, né? No final, um remake lá. O que tu achou? Cara, então, é uma minissérie, né, do Max, lá da HBO Max. Eu peguei pra ver, tá na minha fila já tem um tempinho bom, né? É, Confesso que eu demorei que só pra assistir, tava quase fazendo aniversário na fila lá, mas eu tava correndo com outras coisas lá pra terminar, então acabou que ela ficou meio pra trás. Mas é uma minissérie curtinha, são 6 episódios só, né? legal. E é uma série, né, dirigida pelo famoso aí cineasta Steven Soderbergh, né? Sim, já ouvi falar. Isso. E o foco, né, da ideia dessa minissérie é a questão que os erros do passado, né, eles voltam para te assombrar, inclusive voltam às vezes para assombrar gerações futuras, né? Então ela tenta explorar essa premissa e aí a trama gira em torno de um sequestro mal sucedido, né, que é motivado, esse sequestro é motivado por eventos do passado, né, envolve pessoas de dois países e destaca, né, as diferenças culturais em relação a esses dois países e tudo, que no caso seria Estados Unidos, né, e a Guiana, né. Uhum, Então, a trama é essa, né? Assim, eu não posso entrar em muitos detalhes uhum, para evitar surpresas, né? Porque realmente uhum, a história ela traz reviravoltas bem interessantes aí ao longo do enredo, né? uhum. Mas o que eu diria assim, em termos da história, o que eu achei um ponto negativo é o final. Eu achei que o final ele foi um pouco anticlimático, sabe? Assim, aquela coisa que acabou e a parte mais emocionante não foi bem o final em si, e o final deu uma desacelerada, assim, não sei, não Você acha curti que tanto. ele prolongou demais ou não soube Não, desenvolver no final? eu acho que na verdade não soube, talvez finalizar num ponto alto, numa coisa mais alta, assim, sabe? Igual eu Uhum, falei, uhum, ficou um pouco uhum, anticlimático, assim. O ponto mais emocionante não foi o final, uhum, e aí ficou aquele final, assim, meio que ele tenta deixar algumas coisas no ar, sabe? uhum, Apesar de deixar bem definido o que parece que aconteceu, né? Mas ele deixa no ar, ele não mostra realmente acontecer aquilo, sabe? uhum, Então, assim, nesse sentido, eu achei que foi um pouco anticlimático, né? A conclusão. uhum. Além disso, você tem alguns personagens que não são bem desenvolvidos, Hum, não são muito bem. Aí eu acho que talvez já entre, não na questão de que foi muito esticado, mas pelo contrário, foram só 6 episódios, né? uhum. Talvez precisasse de um tempo maior para explorar alguns personagens, principalmente os protagonistas, né? Ixi. Tipo assim, quais são as motivações dessa pessoa? Por que que ela, né? Qual que é o Uhum, histórico dela? O que que aconteceu para ela estar naquele momento ali? Eu acho que eles vão revelando até essas coisas dos personagens, nessa questão das surpresas da trama, né? Tentando deixar um ar de surpresa, só que não surte o efeito desejado, porque você sente falta de algumas informações sobre o personagem para você entender por que que ele é daquele jeito, né? E uhum. aí, quando você descobre, já é tarde demais, e às vezes não é também o suficiente para explicar tudo, sabe?
Uhum. Então, nesse ponto, eu achei que deixou a desejar também. E você tem uma personagem, cara, que é, assim, um porre. É muito Intragável. irritante. Intragável. Intragável. Pelo menos assim, a meu ver, né, é Sem uma... palavrões, né? Sem palavrões. É, né, não vamos colocar bip aqui no episódio, né? Não, o editor vai ter trabalho depois Ah, aí. não, ah, não, ah, não. É interpretada pela Zazie Beetz, que é uma atriz que eu gosto, eu acho ela muito talentosa, e é uma pena, porque ela se esforçou muito no papel. Mas o que que acontece? O que que é irritante, né? Ela faz papel de uma... É como se fosse uma detetive, só que é detetive de fraude postal. Lá nos Estados Unidos parece que tem isso, uma galera que é tipo a polícia dos Correios, digamos assim, né? Em termos Eu, mais... hein? Então é tipo isso. Ok, E né? ela é uma dessas pessoas, e aí ela acaba participando, por motivos aqui que eu não vou revelar, da investigação desse sequestro mal sucedido, né? E aí, o que que acontece? Ela é extremamente irritante, por quê? Porque eles dão uma explicação lá meio assim, que ela tipo tem uma personalidade borderline, né? Mas ela, quando vai conversar com a pessoa, ela não deixa nem a pessoa terminar de falar. Fala assim, você quer dizer isso, você tá pensando isso, blá, 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 blá. E ela tá Ah, sempre certa. Então, assim, você fica ah, assim, uai, gente, mas como que essa pessoa tem esses poderes sobrenaturais, sabe? E é muito virou, chato, assim. virou É, fantasia, né? aí ela fica assim, toda cheia de si, ela se acha. Tudo Uhum, bem que, assim, tem alguns momentos que mostra esse lado um pouco que ela é autodestrutivo dela, né? Acho que talvez até por conta dessa questão da personalidade. Mas fica chato, fica irritante isso, sabe? Porque, assim, a mulher uhum, não. Por mais, assim, que ela tenha um tino pra coisa, de ser. Não existe uma pessoa que vai conseguir acertar tanto, sabe? Então, assim. uhum, uhum, Isso é chato, é irritante. Talvez como uma forma de até apressar as coisas e dar uma exposição que o seriado não queria dar de outra forma, o diretor e o roteirista usaram esse artifício, mas eu não achei que funcionou. Achei que foi às custas dessa personagem que é a protagonista da série. Então, a verdade é que ela é a protagonista. Nossa, aí como Ela é que se divide, simpatiza, né? pois é, ela divide ali o espaço, né, um pouco com a personagem da Claire Danes, que faz o papel da mãe da pessoa que é sequestrada, Uhum, mas assim, ela tem mais tempo de tela e mais importância na trama do que a própria Claire Danes. Então, assim, acaba que para mim ela é a protagonista, né? E uhum. aí, então a meu ver, é outro ponto negativo aí, né? Que você tem que superar para chegar, né, nessa questão dos pontos positivos, né, da série. Então, além das Zazie Beetz, você tem a Claire Danes, como eu falei, sendo que a Claire Danes está no papel, né, dessa pessoa, e ela é uma que sofre com esse não desenvolvimento legal. A ordem como são contadas, como é contada a história dela, e não chega a dar um bom desenvolvimento para as motivações, por que que ela tomou as escolhas que ela tomou, entendeu? Então, assim, ela é uma que sofre, ela é a outra protagonista, co-protagonista da série, né? Você tem outro nome, tipo o Dennis Quaid, que é um cara famosíssimo, mas que tá bem, assim, como é que eu Apagado? vou dizer, apagado no seriado, numa participação bem pequena, e na verdade a carreira dele deu uma apagada boa, né? O Dennis Quaid já tem um bom tempo, e ele está relegado, em sua maioria, a filmes B ou direto para streaming, né? Uhum. E aí, infelizmente, ele não, tipo assim, ele não compra, como é que eu vou dizer, a atuação dele não justifica a sua escalação no meio desse elenco tão bom. Então, eu acho que talvez o Steven Soderbergh queria dar essa chance para ele provar e tal, mas eu não achei, sabe, que ele justificou a escalação dele. Então, assim, Hum, acaba que ele é um coadjuvante um pouco sem importância nessa série. É uma pena. é uma E você pena. tem também o elenco da Guiana, como eu falei, né? Que também tem um lado desse outro país, questão cultural e tal, e tem jovens bem talentosos e promissores. Isso eu gostei. Apesar de algumas partes do sotaque ficar um pouco forçado, Uhum, né? uhum. Eu achei que eles se saíram bem e tem ali alguns jovens promissores, bem, bem, bem legal mesmo. Eu gostei. Então, assim, para fechar, né, você tem essas falhas todas que eu falei, mas apesar disso, né,
É uma opção interessante para fãs, né, do crime e do drama policial, né, que tem algumas boas performances, e uma trama que consegue interligar vários arcos, né, e surpreende ao longo do caminho. Então, para mim, esse é o grande ponto positivo, né, desse seriado. É essa trama que consegue interligar cenários de pessoas diferentes, vários arcos de uma maneira bacana e trazer surpresas, né? Uhum, Então, assim, eu não assisti, você falou assim, a questão do remake, eu não conheço a versão original, não posso comparar aqui, né? Para uhum, dizer uhum. se é melhor ou não. Mas em relação a essa versão agora da HBO Max, é isso, né? Então, assim, se você conseguir relevar e principalmente aguentar a chatice A da protagonista. protagonista, se esse tipo de coisa não te irritar, então talvez você até tenha uma percepção mais positiva que a minha, da que eu tive, né? Então Uhum. é isso. É, legal que você tem uma visão virgem, né, do Isso. caso, né? Então, e esse problema da protagonista chata tem um pouquinho no Lower Decks. Eu sei bem o que você Aham, tá falando, né? entendi. Aí, Só que lá, com o tempo, essa protagonista te ganhou, né? isso, Tipo isso, assim, isso. eles conseguiram dar uma trabalhada melhor. Infelizmente, como eu falei, aqui são só 6 episódios, então não dá tempo É, aí. dela, entendeu? De ganhar, ou até deles retrabalharem, eles não mudam a postura dela durante a série toda, né? Ah, pô, uma pena. Mas ao contrário do post de quarta-feira, cara. A milhões de Vamos quilômetros. lá, eu tô querendo saber aí. Vamos ver se a sua opinião está a milhões de quilômetros da minha em relação ao círculo fechado. Vamos ver. Então, ó, então, pois é, cara, eu acho que, sabe, eu diria que é um post especial, entendeu? Por quê? Porque, Sim, cara, primeiro porque, claro, né, se tem espaço eu gosto, né? Então sim. né, já ganhou 3 pontos, né? Então Aham, é um filme mais um daqueles da família baseado em fatos reais, né? Só que aham. a gente sabe que não é bem assim, né? Já tem umas diferenças, principalmente teve uma entrevista famosa agora na CNN, né? Que o José Hernandes, né? Ele falou sobre isso, né? E quem é ele, né? Ele é um filho e também foi agricultor, né? Lá na Califórnia, né? E ele sempre entrou com aquele dilema do trabalho ou estudo, né? E a família, né? Ela tinha um sonho de poder comprar uma casa, né? Uhum, Numa província lá do México chamado Michoacán. Cadê? Eu acho que é Michoacán, uhum. Michoacán, foi Ah, mal. muito bacana. E aí, Michoacán. E aí o que acontece? E aí, né, os pais deles emigram, né, e ele nasce lá na Califórnia, isso já tá meio diferente no filme, mas isso é um detalhe, né, e é baseado no livro, né, da autografia dele, né, Reaching for Stars, The Inspiring Story of a Migrant Farm Worker Turned Astronaut, ou, Uhum, né, Alcance das Estrelas, né, a história inspiradora de um imigrante, né, trabalhador agrícola que se tornou astronauta, né? E cara, logo de cara, eu acho que o filme já ganha uns pontos por já destacar a importância do estudo e mostrar que não é aquela coisa, eu estudei, né? E fica lá mostrando ele aham, bebendo, que nem propaganda, né? Não, pelo contrário, o cara lá ralando, se ferrando, né? Mostra os sacrifícios que a família fez para poder eles poderem ir para a escola, só que depois se dá de entender que também um pouco pela escolha do primo, né, de uhum, não estudar tanto, então ele continuou agricultor, já o José, né, ele já tinha uma facilidade com números e tudo, e aquela coisa, né, aquela situação de que ele via a possibilidade de mudar e os pais dele falavam, olha, o que vocês estão vendo, né, mostrando a plantação e todo mundo assim, sabe, cansado, com muito sol, né, e tudo, aí eles falavam assim, ó, o que vocês estão vendo é o passado.
e o futuro está na escola. Só que vocês têm que lembrar do passado, porque isso faz parte da sua história, né? Então é um filme muito bonito, assim, porque também, né, mostra também a importância da família, né? Seja desde a escolha da migração aos sacrifícios, sabe? Então, e é até engraçado porque é uma visão muito normal pra gente que é latino, né? Então, isso talvez o americano, né, sinta assim, né? Assim, claro que tem umas diferenças, né? Tanto pela entrevista quanto pelo que a gente vê em tela, do que realmente aconteceu, né? Mas só que, resumindo, ele teve um dia, ele estava em casa, um dos raros momentos que ele estava em casa, e já era Apolo 17, né? E ela estava pousando na Lua. Então ele ficou fascinado, né, com aquilo, ou seja, ele perdeu o Apolo 11 e todas as outras, né? E já era o final, né? Final do ciclo para a Lua, né? E ele ficou maravilhado e falou, cara, é o que eu quero, é o meu sonho na vida, né? Então, o que era bem distante da realidade dele, que sofria nas férias ele tinha que trabalhar, sabe? Quando tinha um feriado, alguma coisa, ele ia trabalhar com a família e tudo. Então tinha essa dualidade, né? Mas ele sempre via, olha, o peso de ó, minha família tá se sacrificando para eu ter um futuro melhor, né? Então, é um filme que fala muito com a gente, né? Só que tem um lado também inspiracional, né? Então, aí tem uma parte do filme que o pai dele dá uns 5 conselhos, né? E acaba sendo a divisão, estrutura do filme, né? E aí, cara, esses 5 conselhos são excelentes, né? Então, encontre o seu objetivo, é o primeiro ponto. Reconheça o quão longe você está dele, né? É o segundo ponto. Faça um mapa para chegar lá, é o terceiro ponto. Se você não sabe, aprenda, ou seja, né, se está faltando alguma coisa para você chegar lá, aprenda, né? E por fim, quando você pensar que chegou lá, provavelmente vai ter que trabalhar mais, né? Então, cara, são excelentes conselhos, né? Não fica aquela coisa rasa, né? Assim, siga o seu sonho. Tá, né? E, poxa, não, cara, dá um. Assim, muitas vezes, de repente, é um filme que pode motivar algumas pessoas, né? Não é rasa no sentido de, poxa, voe, né? Assim, não, é uma história que, pô, o cara tentou 11 vezes, né? E não foi aquelas 11 vezes do tipo assim, poxa vida, eu não consegui, nossa, o universo é mal e tal. Não, o cara falou assim, pô, o que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Aonde eu não cheguei? O que as pessoas que conseguiram, sabe, tem que eu não tenho? Né? O que eu posso aprimorar, né? E mesmo assim, chegando lá, ele viu que ainda tinha que aprender muita coisa, né? Então, cara, assim, claro que é uma produção simples, tá? Super simples. Assim, tem momentos assim bem como fosse Rede Globo, né? Assim, de simples. Não, Record, tipo Record de simples. Mas só que dá para ver que eles tiveram o apoio da NASA, né? Então eles conseguiram, eu acho que recuperar a parte do espírito, né? E cara, poxa, outro ponto ruim é o comportamento blasé do Michael Penha. Eu sabe, eu esperava assim né, o cara aproveitar. Tudo bem, eu acho que pela diretora ser latina e tudo, né? Então não ficou aquela coisa caricata, né? Mas, poxa, ele ficou muito blasé, meu Deus do céu, sabe? Tipo assim, parecia que ele tava sempre anestesiado. Eu falei, meu amigos, né? Você tá rezando seu né? E olha que ele é um cara assim bem expressivo, né? Inclusive nos filmes lá do Homem-Formiga, ele rouba a cena, né? Muito engraçado. Sim, eu fiquei assim, o que houve, né? Ele não recebeu o dinheiro que ele queria, não entendi. Sério mesmo. Às vezes, assim, não seja muita pegada dele, essa questão um pouco mais do drama, né? Pode ser.
Porque, cara, a companheira, né, a Rosa Salazar, cara, pô, entrega muito mais emoção, cara. Nossa, não Aham. dá pra comparar. Ela faz o papel da esposa, né? Cara, não dá pra comparar, sabe? Então, tem esse detalhe, sabe? Por isso que, é um filme excelente. Tem esses probleminhas. Mas, cara, a mensagem é muito bonita, sabe? Então, Aham. eu acho que, poxa, tá aí um filme que você fica assim, pô, sabe? Termina o filme que você fica assim, pô, bota fé, sabe? Bota fé. E é um filme que você, poxa, queria que passasse na TV aberta, né? Até Aham. pra dar uma motivação, né, na galera, porque hoje em dia, assim, eu vejo até pelo pessoal mais novo da minha família, uma parte, né? Poxa, eu quero ser youtuber, eu quero ser jogador de futebol. É assim, beleza, de repente até que a pessoa tem talento ou alguma coisa, mas pô, e o estudo, né? Assim, não, mas aí estudar é chato, entendeu? Ah, estudar, você tem que ficar lá parado, tipo, estudar é para perdedores, entendeu? Pois é, isso que eu ia falar. Eu acho que essa mensagem é extremamente positiva, né, para os tempos que a gente está vivendo hoje Uhum, e principalmente assim para o nosso país, né? Eu acho que infelizmente, né, a gente vive num local que nunca valorizou muito o estudo, né? é, Assim, tanto é que a gente sofre muito em termos assim de pesquisa científica, essas coisas. As pessoas têm pouco espaço para fazer isso aqui no Brasil e acabam tendo que, às vezes, se quiserem realmente estar na linha de frente, né, ou na ponta dessas pesquisas mais revolucionárias, tem que sair do país, né? uhum, Lógico que existem exceções, né, principalmente aquilo que é financiado por capital privado. é, Mas eu acho que, assim, culturalmente falando, né, a gente tem uma cultura que valoriza muito o sucesso instantâneo, né? isso, Atualmente, e aqui no Brasil. Então, assim, o que é legal é você ser um youtuber famoso, como se isso também não exigisse esforço, né? nossa, Pelo menos, assim, daqueles que duram, né? Aqueles que, é, que ficam famosos por muito tempo e que é, permanecem famosos, esses aí você vê que tem um esforço, um trabalho por trás. sim. Então, A, assim, a, e aí a tem esse gente negócio bem do. sabe, né? A gente Pois bem é. sabe, A gente não Não, ficou famoso, né? A gente não ficou não, famoso ué, ainda. como assim? Ué, como assim, cara? Não, a gente tá no melhor, não estamos no ápice. Não sei, a gente tá melhor do que estava antes, né? Com certeza. Isso aí, É isso isso aí. aí, isso Mas aí. assim, né? Essa questão de você, por exemplo, as carreiras que são valorizadas não são o cientista, né? O cara é mais assim, jogador de futebol, youtuber, entendeu? É É, artista, aquele cara do sucesso instantâneo, de não ter que estudar, de não ter que, né? Eu não vou ficar. Como se isso também, por exemplo, um jogador de futebol, você tem lá de 100 mil, você tem um Neymar, entendeu? Então, assim, de um verdade. milhão sai um Neymar. Então, assim. Tudo bem que não foi uma boa referência, né? Mas Não, então, pois é, porque em tem um termos de caso do sucesso, pelo menos. o Cristiano Ronaldo, né? Assim, Sim. que, cara, o bicho, claro, ele tem talento, mas, cara, antes de tudo, o bicho é doente. O bicho é doente. É, Ele ele, estuda, ele ele é o que mais se esforça, né? Tipo assim, é o cara, o primeiro exato, a chegar, o último a sair, o cara cuida do físico dele de uma forma assim impressionante. Então, sarra, é. requer um esforço muito grande, né? Então, essa mensagem é uma mensagem muito bacana, né? E principalmente quando você vê um filme desse que é baseado em fatos reais, né? Sim, Ou seja, sim. torna mais inspiradora ainda a mensagem, né? Uma pena Sim. que a performance dele não refletiu isso, né? Não, tá tendo um excelente retorno do público, né, e da crítica, né, é, meio que o pessoal também viu esses detalhes, né, e, Aham, cara, eu acho que, assim, talvez esse problema do imediatismo brasileiro, muita gente interpreta como parte também da culpa da inflação, né, que era tudo, aham. era aquela, cara, a gente tem que aproveitar agora, porque senão antes não dá para comprar, né? E quantas vezes eu já pensei assim, né? Então, e também tem aquela coisa, né? Hoje em dia eu vejo muita gente falando assim, pô, qualquer coisa eu pergunto pro chat GPT, ou algum, né? Algum modelo, ou também aquela tipo assim, não, que nem um amigo meu, né?
o filme, o vídeo tem 25 minutos. Ah, não, resume aí, né? E Aham. fica assim, então, e dá pra entender, tudo bem, são opções, mas tipo assim, pô, cara, tipo assim, não tô nesse clima pra assistir esse vídeo, beleza. Aham. Mas eu falei assim, pô, mas resumir aí, e pior, né, o ChatGPT resume um Pois vídeo. é, pois é. Então, mas e a crítica, o que, né, a análise, enfim, né, assim, e então, resumindo, né, cara, eu acho que vale a pena, eu recomendo bastante, né, mesmo com esses probleminhas, e também retrata, né, assim, um período complicado da NASA, né, então o voo que Aham. ele estreou foi um voo extremamente especial, né, não vou falar por quê, mas Aham. foi um voo extremamente especial que, né, realmente é uma coisa complicada, né? Bem complicada, Aham. bem complicada. Mas o que eu imagino que não deve ser tão complicado assim, deve ser o post de sexta-feira, né? Pô, são 5 elementos, não é? Não é isso, não? É isso aí, depois de sexta, né? Agora vamos falar de filme que eu gostei muito, apesar de que gerou divisão aí na crítica, no público, né? O Uhum, Elementos lá da Disney, da Pixar, né? uhum, Filme mais recente, que acabou de estrear lá no Disney Plus, esteve no cinema em junho, né? A gente sabe aí que a Pixar ela tem enfrentado uma certa inconstância em termos de qualidade, né? Desde que foi comprada pela Disney, né? E também por conta de um escândalo, né? Interno que surgiu após essa compra e tal, né? De um dos fundadores do estúdio, de uma cultura tóxica, né? Que existia dentro do estúdio. Então, depois dessas questões aí, você vê uma variação muito grande na qualidade dos filmes da Pixar, né? Antigamente a gente estava mal acostumado, né? A Pixar ela subiu o sarrafo muito alto e era um filme bom atrás do outro, né? Assim, a gente ficou mal acostumado, principalmente se você pensar, né? Naquela questão do o Wall-E, né? O Toy Story 3, filmes que ficaram assim marcados, né? Ficaram assim, nossa, o Up, né, Altas Aventuras, alguns filmes que nossa. ficaram assim, aí você tem também, um pouco mais recente, teve o Divertidamente, né, e tal, só que aí você tem oscilações, né, você tem lá um filme bom, o Soul, aí depois você tem, né, um filme mais ou menos, aí você tem lá um filme muito criticado, que foi o Lightyear, né, inclusive Uhum, foi você que fez a crítica, uhum, então tá tendo essa variação, né? E uhum, aí, esse filme, o mais recente, o Elementos, e talvez assim, antes, né, até de começar a falar do filme, talvez uma explicação dessa variação, além desses fatos que eu falei, né, do escândalo e tudo, você tem também uma pressão agora, porque isso aí vem pela aquisição da Disney, que elas têm que lançar mais ou menos 2 filmes por ano, né? uhum. Então, é um calendário muito apertado, se você pensar em termos de produção, né? É. Então, assim, é uma coisa que pode estar contribuindo para essa inconstância aí do estúdio, né? Mas esse filme, né, ele estreou com opiniões divididas, né? Sendo que a principal crítica foi pela questão da história, da trama dele, ser muito familiar e previsível, né? Porque Uhum, é uma trama que a gente já viu em várias outras versões no cinema ou até em animação, se você pensar, né? Porém, eu acho, né, que apesar disso, e isso eu concordo realmente, a trama é familiar, é um conceito é uma premissa, né, que a gente já viu, mas eu acho que o filme consegue se destacar pela forma única como ele conta essa trama, essa história, né, e pela maneira inteligente, emocionante como isso é feito. uhum, Então, como é que é a trama, né? Então você tem aquela questão do amor proibido entre dois personagens, né? Que eles precisam superar diferenças aparentemente irreconciliáveis, né? Então, assim, é uma trama muito manjada, né? Você pensar, sei lá, Romeu e Julieta, esse tipo de história, né? Aquela coisa em que eles têm diferenças ali que parecem intransponíveis e que precisam superar isso para o amor deles poder frutificar né, e ir para frente. Então, só que aqui, né, nesse filme, isso é realizado de uma forma única, né? Porque como é que é isso?
é um universo onde os elementos, né, eles têm vida, né, tem consciência, tem vida, tem uma civilização de elementos, né, então você tem como se fossem raças diferentes, né, o povo do fogo, aí você tem o povo da água, né, você tem o povo do ar, né, o povo da terra, entendeu? Então, assim, você tem diversos elementos aí e é lógico, né, que essa questão da diferença vai se manifestar justamente na questão dos elementos. Então, você tem uma jovem do elemento fogo que se interessa por um jovem do elemento água. Então, aí você pensa, né, como conciliar a água com fogo, né? É É, possível? Tipo assim, como é que você vai juntar? Então, assim, é uma maneira bem criativa de expressar esse conceito, essa premissa, né? acho que vem do ditado, né? Ah, eles são como água e fogo, né? Assim, né? Tipo isso. Então, assim, essa metáfora dos elementos, né? É lógico que ela, assim, ela representa diferenças culturais e de classe social, né? Porque Uhum, isso também é abordado no filme, né? Você tem uhum, essa questão da própria cultura, dos dois é bem diferente, a personalidade dos dois é bem diferente também. Só que isso é abordado com muita personalidade, com humor e com emoção. Uma coisa que eu achei uhum, muito legal. A forma como a trama, né, é montada. O roteiro, então, embora seja previsível, porque você sabe como termina esse tipo de história, uhum. ele é muito bem escrito, né? E ele consegue emocionar o público, né? Então, é difícil você ver determinadas partes e não ficar com aquela aguinha no olho, né? Ficar com a visão um pouco embaçada, porque o filme ele tem esse poder, ele consegue, apesar de ser uma história comum e já manjada, né? Uhum. É, você tem também uma animação de muita boa qualidade, né? Excelente qualidade, Padrão Pixar, né? padrão Pixar, principalmente em termos do cenário. Eu acho que o design dos personagens ficou um pouco simples, e isso também foi criticado por algumas pessoas, mas eu acho que mesmo assim ainda se encaixa bem, Uhum. sabe? Eu acho que em alguns momentos, inclusive, é bem bacana você ver e tal. Eu acho que eles não quiseram botar um design de personagens mais elaborados, até porque para tentar manter essa questão do atrativo para as idades menores, né, para as crianças e tal, pela facilidade de fazer brinquedos e materiais, né, relacionados ao filme, é lógico, isso aí também pesa para eles. Mas eu acho que, apesar de ser simples, é criativo, entendeu? E é explorado muito bem, né? Essa questão das habilidades que uma pessoa, entre aspas, de fogo teria, sabe? Uhum. Dos costumes e como isso é relacionado a essa questão da metáfora cultural, né? E uma pessoa de água, então assim, o cara, né, o jovem que é de água, ele se emociona com muito mais facilidade. Ela já é mais Uhum. durona, né, mais bruta, assim, é mais esquentada, né? Então Uhum. assim, Uhum. é muito legal a forma como eles exploram essa questão até da personalidade relacionando com as características do elemento, né? Uhum. Então, assim, ele é mais chorão, né? Então, assim, é muito legal isso, gostei demais. E você tem uma trilha sonora muito boa, belíssima, com toques indianos, porque o filme traz essa questão, essa homenagem à cultura indiana, né? Essa diversidade indiana. Então, eu achei muito legal, né? Porque a trilha sonora reflete isso. Então, muito bacana, gostei demais. A dublagem nacional, né, e a tradução do filme para o português, porque eu achei que ficou bacana a dublagem. Eu não vi Uhum. a versão original, porque eu estava Uhum. assistindo com meus filhos, né, então eu tive que assistir na versão dublada mesmo. Uhum. Mas eu gostei, achei que ficou legal. E também a tradução, porque o filme, todos os textos lá são até assim, que está escrito ali no carro, do não sei o que, na loja, é tudo traduzido, sabe? Na medida do Legal, né? possível, uma Uhum. boa qualidade, né? É a localização, né? Como eles chamam, né? Isso, exatamente. Foi muito bem feita. Então, elogiável, né, o esforço que eles tiveram. Então, uma coisa, né, que a gente sempre fala dos filmes da Pixar, e a gente já falou isso no podcast outras vezes, é que o filme com DNA Pixar, né, ele costuma cativar todas as idades, né, porque ele proporciona diversão para os mais jovens, para as Uhum. crianças, Uhum. e tem camadas ali que vai conversar com os adultos, vai conseguir emocionar os adultos também.
Então, assim, ainda que a Pixar não esteja no mesmo patamar antigo, né, de qualidade, aqui, no caso, se manifestando principalmente nessa questão de não ser uma história original, de não ser algo muito criativo, né? Esse filme, ao meu ver, é uma prova de que a Pixar ainda consegue entregar entretenimento de qualidade, né, com lições valiosas, né? Mesmo que, como a gente já falou, eu já falei várias vezes, sejam lições repetidas ou simples, mas são lições que, assim, valem ser repetidas, continuadas. Por quê? Porque às vezes a gente ainda não aprendeu. Então, assim, entendeu? Essa questão de respeitar as diferenças, de não deixar esses obstáculos teoricamente intransponíveis impedir que você corra atrás do sonho ou daquilo que realmente você acredita, né? Que seja válido correr atrás. Então, esse tipo de mensagem, às vezes a gente não aprendeu, então é importante repetir, né? E eu acho que esse filme é uma prova de que ainda é capaz de se emocionar com histórias assim. Então, gostei muito do filme. A recepção do público foi até melhor do que o da crítica, principalmente se você olhar lá no Rotten Tomatoes, né? Apesar de que teve escândalos recentes aí, duvidando né? E a gente sabe que realmente rola, né, coisa complicada nesses sites aí de classificação, porque a gente sabe que isso influencia a bilheteria e tudo, então, mas assim, a crítica, a recepção do público foi boa, então, e é engraçado porque no cinema não fez muito sucesso, talvez pela época que foi lançado, talvez pelo marketing que não foi tão bom, mas quando estreou agora, né, no mês de setembro, na Disney Plus, foi o maior sucesso até hoje do serviço de streaming da Disney, né? Engraçado, então, né? Pois então prova que o público realmente, pelo menos, né, nesse formato aí do streaming, recebeu muito bem o filme, e eu recomendo demais para toda a família, todas as idades aí. Legal, bacana. Não, parece bem bacaninha. Parece que teve um pessoal também que criticou, para gerar uma situação de tensão, o pessoal meio que exagerou assim, criou um problema bem, isso não tem nada a ver, né? Mas parece que Entendi. parece que isso é um detalhe, né? Isso aí é um detalhe na frente Não, assim, olha, eu realmente, assim, tem momentos que a trama, ela apela para alguma coisa nesse sentido que você falou, não vou revelar o que é É isso, exatamente, para não não. dar um grande spoiler aqui. Sim. Mas eu acho que se justifica, sabe? Pelo que eles alcançam no final, pela mensagem que é passada, pela Entendi. emoção que eles conseguem despertar. Então, porque assim, você está lidando, né, gente? Nesse momento a gente tem que, como é que eu vou falar aqui, né? Não vou querer ser bruto, mas a gente está falando de um filme onde os elementos têm vida, né? Então, assim, você tem que suspender um pouco a lógica em alguns aspectos. Não. Eu quero como um estudo sociológico, físico, né? Na minha animação preferida, pô. Tá Não, certo, tá né? certo. Afinal de contas, não é Pixar. Caramba, né? Pois a questão é essa, né? A Pixar deixou a gente mal acostumado, né? Principalmente a Foi. gente, né, que pegou o começo da Pixar. Então, Foi. Não, muita gente, né, Michael? Imagina a galera que, pô, né, via quando era criancinha e vai rever, vai descobrindo essas novas camadas, né? E às vezes mais pois é, velho, né? pois é. Então, né, que coisas que a gente consegue em alguns grandes clássicos, né? Em livros, né? Aham, Ou até sim, filmes, né? Então, verdade. a gente ficou meio mal acostumado, né? E Sim. falando em mal acostumado, lembra o quê? Petiscos, né? Que a gente fica mal acostumado, né? Aí é um momento em que falamos um pouco sobre o que está por vir e dos projetos paralelos. Michael, então, né? Já que falamos de sonhos, né? Isso aí. Sonhos também, né, cara? Então esses petiscos vão ser especiais aí. Diga lá quais Isso. são seus petiscos aí. Pois é, né? Antes eu queria dar uma breve explicação aí, né? A É gente um falou que ia revelar. pronunciamento. Pronunciamento aí, pronunciamento. A gente falou que ia revelar no final do episódio, né? Esse episódio acaba que é
a gente não pode falar uma despedida, mas é um até logo, né? No Uhum, uhum, sentido de falar assim, que a gente vai repensar, né? A gente vai repensar algumas coisas, a gente vai repensar o próprio blog que originou esse podcast, e em uhum. consequência, a gente repensando como que a gente vai fazer a questão de publicações no blog, a gente vai ter que repensar o formato do podcast, né? Uhum. Então, assim, por que isso? De onde que surgiu isso, né? Assim, é, a gente Eu sei, tem. eu sei. Foi um post lá do Tom Holland naquele filme lá. Eu sei. Daquela série, né? Entre É, Estranhos. Não, Entre aquela série foi Estranhos. muito pesada, mas não foi, assim. E coincidência, né? Porque o Tom Holland tomou tirou um ano sabático, né? Depois daquela série. E aí Pois agora o é. podcast vai tirar uma licença sabática depois de fazer Ah, o post daquele seriado. Que seriado coincidência? infame, né? Coincidência? Aí vamos deixar para as teorias de conspiração aí da galera. Não, Mas, a greve dos roteiristas acaba e de repente acontecem essas mudanças. Será pois é, coincidência? será? Né? Não, assim, é para você ver o poder, né? A gente fala assim, ó, vamos parar o podcast se não acabar essa greve. A pessoa, opa, não, peraí, mexido digital, continue. Não, mesmo assim a gente está ameaçando. Não, tô Não, brincando. mas aí que tá, né? Não, tô Vamos lá. brincando. Assim, o que que é a real causa disso, né? A Uhum, gente, quando a gente pensou o podcast, a gente queria fazer de uma forma que fosse muito, como é que eu vou dizer aqui, transparente e leve em relação ao que a gente já fazia no blog, né? uhum, A gente uhum, queria ter um espaço para falar sobre as críticas que a gente já estava fazendo no blog uhum. e poder enriquecer essas críticas e trazer elementos que no texto é difícil às vezes você expressar. Isso. Então a gente construiu o podcast, né, o Baião de 2 Bits, em cima desse formato do blog, né, de posts 3 vezes na semana e tudo. E aí a gente vem e traz aqui os 3 posts no podcast. No final, a gente no início teve uma sessão de dicas, né, que depois foi dando trabalho, perdendo um pouco a razão de ser. E aí a gente deixou de lado, até para dar uma diminuída nos episódios, né? Uhum. E aí a gente passou direto do comentário dos posts para essa parte final de falar o que está por vir e de projetos paralelos. Só que o que aconteceu, né, e que a gente foi percebendo ao longo do tempo, esse formato do podcast acabou assim enrijecendo, né, como é que eu vou dizer aqui, forçando, assim, realmente enrijecendo o formato, prendendo, tirando a liberdade do formato do blog, porque a É. gente já tem que publicar 3 posts na semana, né? Uhum, E uhum, aí a gente não podia publicar coisas que não faziam sentido falar no podcast, né? uhum, Então, uhum. por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma sessão do blog que a gente gosta muito, eu gosto muito de fazer, e você está se propondo a fazer no futuro, né, que eu escrevi bastante nessa sessão, que é o Eu Faria Assim, Uhum. inclusive a gente criou, né, um canal, um subcanal aí, de conteúdo paralelo lá do Eu Faria Assim no YouTube, no canal lá do Mexido, justamente para trazer essas coisas que eu já tinha escrito. Mas é um tipo de área do blog que a gente não pode trazer um post desse e discutir aqui no podcast, porque, É. assim, eu escrevo lá uma parte de uma história, uma primeira parte, ou um capítulo, enfim. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler? Eu vou, É. entendeu? Não faz sentido. Então, assim, acabou enrijecendo demais e tornando a estrutura do blog um pouco rígida demais, e aí a gente ficou preso nessa. A gente não podia trazer coisas, como eu falei, que não faziam tão sentido, e aí a gente também. A gente já tinha essa estrutura de 3 posts na semana, só que era um pouco mais flexível antes. E quando a gente tirou essa flexibilidade, ficou mais puxado. Então, assim, a nossa vida, a gente já falou isso aqui, é hobby, né? A gente tem trabalho, a gente tem família por trás, então a gente tem pouco tempo para dedicar a isso. Então, até essa estrutura de publicação no blog, como ela ficou enrijecida pela questão do podcast, ficou pesado. Então, assim, a gente tendo que correr para assistir as coisas, às vezes, É. assim, essa rigidez, né, de tem que ter um post toda segunda, toda quarta, toda sexta.
E aí começa a ficar pesado, deixa de ser um prazer em alguns momentos. Eu confesso que em algumas críticas, para mim, ficou Não, assim, pra mim também. eu vou Pra mim fazer também. porque eu tenho que fazer e tem que estar É, amanhã, então assim, é. É o porque a famoso dá gente, seus pulos. isso, se vira. Então assim, às vezes eu sentava para escrever e aí falava assim, meu Deus, o que que eu vou escrever aqui sobre isso, né? Então assim, e isso acaba que reflete na qualidade É, do conteúdo, né? é. Aí reflete na qualidade do blog, porque a pessoa, isso transparece facilmente. Quando você está escrevendo uma coisa que às vezes você não estava nem com tanta vontade de escrever sobre aquilo, né? Você preferia escrever sobre outros assuntos e tal, ou fazer outras coisas. Então, a gente começa a questionar assim, mas isso aqui é hobby mesmo? É, Né? E a gente é. teve uma conversa muito boa, né? Eu e o Jeff, Uhum, nós uhum, que criamos isso aí junto há 10 anos, a gente falou assim, gente, talvez esteja na hora da gente mudar, da gente uhum, evoluir, né, o formato do blog, não em termos assim da estrutura de como são construídos os posts, mas assim, a gente desapegar dessa questão dos 3 posts por semana, né? A gente uhum, chegou à conclusão de que isso pode ser legal por várias razões aí que a gente já falou. Então, a gente vai desapegar disso, a gente vai publicar quando a gente achar que tem que publicar e sobre aquilo que a gente quer escrever realmente, né? uhum. Então, por conta disso, a gente vai ter que repensar, né, o formato do podcast, porque hoje em dia o podcast depende desses 3 episódios na semana, porque ele é semanal. Uhum, Então, a gente ainda não sabe como que vai ficar, a gente ainda não bateu o martelo. uhum, A gente vai tirar um tempo aí para primeiro sentir como é que vai ficar o blog, né? Para a gente uhum, sentir como é que vão fluir esses posts, porque a gente vai tirar essa obrigação, essa coisa do 3 posts na semana. Então a gente vai ver que aí a gente vai ficar um pouco mais livre de montar a nossa agenda, de quando que a gente vai escrever e exatamente do que a gente vai escrever. A gente vai ter que esperar isso se estabilizar no blog para a gente falar, pronto, agora a gente já pode definir como que vai ser o novo formato do podcast. Inicialmente a gente está pensando assim, né, em fazer com uma frequência menor, então você, em vez de uma vez por semana, a gente vai ter talvez uma vez por mês, ou até uhum, mais, né? uhum, E fazer talvez num formato assim de almanaque, uma coisa que a gente fala, ó, tudo que a gente viu ou fez crítica nesse mês, o que que a gente vivenciou aí em termos, né, do conteúdo do blog, de experiências que a gente teve, de projetos relevantes em relação ao blog e tal, o que que a gente, tudo que a gente fez, as dicas que a gente pode dar, o que que a gente gostou, o que que a gente não gostou, trazer de uma forma mais condensada. Eu acho que pode até otimizar, né, a questão do podcast, porque as pessoas vão ouvir uma versão mais condensada, mais direta, com mais informações ali, né, como se fosse um almanaque mesmo, né? uhum, Olha, assiste esse cara por causa disso, corre desse cara aqui por causa disso, entendeu? uhum. Vai nessa série, ou vai nesse documentário, ou então, assim, a gente aproveitar para discutir coisas dos outros projetos que a gente está fazendo também, a gente quer deixar um espaço para isso, né? E Uhum, aí eu já vou para o meu ponto final, que é justamente a minha vontade e o meu desejo de voltar a investir no Eu Faria Assim. Não uhum, só nas gravações, né, que eu já fiz algumas e ainda vou fazer outras, de conteúdos já escritos, mas eu queria voltar a escrever conteúdos originais. Eu tenho uma ideia que já tem um tempo que eu estou querendo botar, né, em uhum, formato escrito, uhum. que é uma ideia. Você comentou, Isso, muito legal. Uhum, isso, que é uhum, uma ideia, né, de uma uhum, história de drama, suspense, um pouco de ficção também, uhum, mas é mais pro suspense e pro drama. Então, a ideia de botar isso no papel, de voltar a escrever, e aí a gente vai ver como que isso poderia talvez se encaixar no podcast ou não. Então, é isso, né? A nossa ideia é reavaliar e até fazer aquele teste, né? Porque a gente tem que ver se a gente está fazendo isso realmente porque gosta, né? Se a gente está fazendo isso pelas motivações corretas. Porque a gente sabe que se isso for verdade, se a gente tiver realmente, isso vai, como eu falei antes, vai fluir no uhum, conteúdo, uhum, vai transparecer para quem está lendo o blog, para quem está escutando o podcast. Isso vai ser bom para a gente, né, a longo prazo, porque as pessoas vão estar mais interessadas, as pessoas vão ver que a gente está falando daquilo que a gente gosta. Então, assim, a gente conversou, né, Jeff? A gente tem muito medo de virar uma coisa assim voltada a conteúdo, conteudista por si só. uhum.
né? Uhum, Então, uhum. assim, a gente não quer isso. E a gente estava correndo risco de virar isso, né? Em alguns momentos a gente estava gerando conteúdo por gerar conteúdo. Exato. Então, assim, a gente decidiu dar uma parada. Vamos encerrar essa temporada aqui do podcast, né? Como eu falei, não é um adeus, né? Não é uma despedida, é um até logo. A gente ainda vai ver, não sabe quando que vai voltar. Mas, assim, né? A ideia é essa, a gente repensar. Mas, assim, fala um pouco também, Jeff, do que você está planejando, o que você acha disso, né? O que você está pensando em fazer aí. Isso, então, é aquela história, né, que a gente tinha conversado, porque depois de um tempo, né, eu ainda sofria um pouco, sempre ou lançava ou lançava atrasado, eu sou mestre em fazer isso, inclusive rolou nessa semana, ironicamente, mas aquela coisa, né, assim, eu já estava começando a pegar uma mecânica, né, e eu Aham. acho que a palavra bem é mecânica, né? A gente estava um pouquinho nesse conteúdo semanal. Se você perceber, às vezes a gente, pô, mas a gente tem que falar de tal assunto, todo mundo está falando, ou é uma grande produção, e realmente a gente meio que ficava preso nisso, né? Aí isso realmente era um problema, né? E outra coisa também que eu acho que quando você falou, assim, eu falei, cara, é muito verdade. É aquela coisa, né? Qual é o ponto? Né? A gente não trabalha para o YouTube, né? Ou seja, no Pois sentido é, de, né? Ó, o algoritmo, a gente está nem aí para o algoritmo. sim. A questão de leitores, né? Assim, leitores e quem escuta, cara, é uma relação tão engraçada, porque, poxa, aliás, não tem como não falar desse trabalho e agradecer, né? Pô, agradecer ao Flávio, agradecer à Amélia, poxa, né? Que ela sabe aquela corredora que vai puxando Aham. poxa, em termos de livros, poxa, ela vai dando os toques e tudo, vai motivando. Tem poxa, né? O meu amigo Rubens, né? Meu amigo o Ishida. Então, poxa, tem tanta gente que, né, ajudou nesse projeto. Pô, cara, foram 10 anos, né? Sim. E, pô, assim, a gente tentando sempre respeitar, sabe, o prazo, mesmo às vezes em situações complicadas, né, tristes, Sim. né? Então, eu acho que eu acho que também é uma dedicação. Acho que a gente aprendeu pra caramba. A gente ganhou É, uma disciplina muito grande, né, com isso. foi. Eu acho E que a gente também gerou muito conteúdo, né? Assim, foi. nós somos um blog que tem muito conteúdo. Tem poesia? Tem. Tem muita Tem coisa. situações engraçadas? Tem incêndio? Tem. É. Né? Então, Isso aí só no então podcast, no blog só não. no podcast, no caso. Mas, assim, cara, eu acho que foram tantas situações que eu acho que não tem como não pegar um carinho. Mas fica essa questão, sabe, do o conteúdo por conteúdo ou um conteúdo que você gosta, né? Então, Isso. eu acho que essa opção que a gente teve de, não, vamos diminuir a quantidade para aumentar a profundidade, às vezes, dos posts, né? E no Almanacão a gente fazer um resumo, mesmo que seja um resumo, mas com dicas mais, assim, substanciais, né? Tentando dar assim, claro, né? Assim, muito humildemente, uma contribuição, né? Aham. Para quem achar interessante, alguma coisa assim, né? Claro que numa frequência menor, né? Porque, como você falou, Isso. né, Brasil é tão tranquilo, é tão de boa, né? Então, ainda que sejamos privilegiados, isso aí, sem sombra de dúvida, a gente tem que sempre ser grato, né? Por que a gente tem. E, pô, cara, você vê que quando você tem uma boa relação, né? Que a gente conversou, a gente viu, e, cara, eu embarco totalmente, né, nessa visão, né? E também, né, das ideias, né? Poxa, de repente ter uma outra incursão técnica, eu fazer algum tutorial, alguma coisa, ou também complementar, né? Eu adoro ficção científica, poxa, tem uns hiatos que eu queria pegar, que não deu para pegar na minha época de faculdade. Pô, hoje em dia eu tô mais velho, mas
né? É sempre um bom exercício. Poxa, tem tanta coisa boa por aí, né? E também dar os meus primeiros passos na parte de crônicas, né? E contos eu tenho umas ideias para livros, né? E também aprofundar, né, nessa questão de crítica, né? E também, né, investir um pouquinho nos clássicos. Acho que se libertar um pouco dos blockbusters, dos lançamentos, né? E Aham. voltar às vezes para o básico, né? Às vezes até para não só por diversão, você viu tal filme, né? Porque a pessoa fala assim, pô, Sapatinho Verde e tal, né? Não nesse sentido, não nesse sentido, mas pô, não, cara, é de uma oportunidade, né? Então, porque tem tanta coisa boa por aí, né? E às vezes a Sim. gente só não conhece, né? Ou o pessoal vende como novo e na verdade está copiando de outro lugar, né? Mas é uma Então, boa oportunidade, até porque assim, hoje em dia, com essas plataformas de streaming, tem muitos uhum, clássicos lá que a galera não conhece que estão disponíveis, né, nessas plataformas. Então, que sim, são sim. excelentes pedidas e a gente pode trazer isso aí numa dica mais consistente e às vezes ter oportunidade de falar de filmes que marcaram a história, né, que marcaram nossa história às vezes e a história do Uhum. cinema também. E dando o nosso ponto de vista, né? Isso. Claro, não, somos detentores da verdade, né? Não, não necessariamente. Não. Não necessariamente, às vezes as outras pessoas estão erradas, né? Né? Estão erradas, né? Pois estão Cuidado, erradas, cuidado, né? né? Não, Tá se complicando, não, digo, tá brincando. não, vamos pensar. Eu estava brincando. Somos emissores de opiniões, pronto. Isso. O departamento jurídico falou que Agradece. né? E eu acho que é isso. Então, eu acho que é uma nova fase, né? Eu acho que vamos ver o que vai dar, né? E poxa, nasceu, pô, iniciativa sua, o blog, né? Poxa, foi tão divertido e já rendeu tanta coisa, né? Por que não Sim, se reinventar, né? Eu acho que isso. Eu acho que os tempos, as coisas mudaram, até a forma de consumir conteúdo nesses 10 anos mudou muito, né? sim. E não quer dizer que a gente vai abrir mão de escrever, porque é o que a gente gosta muito de fazer. Eu acho que é um exercício bacana, né? E o podcast também é legal, então a gente não quer abandonar, porque dá uma outra dimensão a esse conteúdo e dá uma chance da gente falar de elementos que é difícil às vezes expressar na escrita, né? Uhum, Mas talvez assim reavaliar e principalmente recentralizar na questão do hobby, né? Que é o que a gente uhum, falou, do fazer pelo que gosta, do fazer pelo prazer e tal. Porque isso vai dar bons frutos, né? A gente acredita. Então, uhum. mas isso, como eu já falei, não é uma despedida, né? É um até logo, né? Sim, e como, né, o tom, né, eu acho que é de perseguir os sonhos, né? Isso aí. Então, eu acho que encaixa bem nesse E o fim de post, né, que você temporada. trouxe do filme aí, combinou Não, certinho, né? não, e os elementos também, né? Exatamente. Os elementos que a Superar, gente. né, às vezes os desafios, as coisas, Isso. evoluir. E as divergências não necessariamente são ruins, né? Às vezes Isso, elas dão mais exatamente. liga. Olha aí, ó. Olha aí. Aí, né? Muito bem. É isso aí. É isso Então mesmo. tá. Então, Michael, então vamos terminando essa temporada aí. Vamos agradecer, Isso né, a aí. galera. E, inclusive, E assim, queria aproveitar, já que você falou da claro. galera, Uhum. quem tiver sugestões, de falar, olha, pessoal, eu gosto disso, mantém isso aqui, ou tira isso aqui, quiser, né, Ó, é a colocar hora, no hein? YouTube, é a hora, né, porque É a a gente ainda hora. vai construir o podcast, a gente ainda está repensando também no próprio blog. O blog não deve ter tanta alteração em si, Uhum. além dessa questão, né, da agenda, né, de publicações, que vai ficar bem mais flexível. Peraí, então, É, você tá falando então que vai ter textões, é isso. É isso, é Mas isso. assim, o podcast principalmente, né? Quem quiser dar Uhum. sugestões de o que, que a gente poderia manter ou tirar ou fazer, das coisas que eu falei que a gente está pensando, né? O que, que acha que seria legal ou não, do que o Jeff falou. Então, quem quiser contribuir, a gente agradece. É isso aí. Cara, perfeito. Acho que é isso aí então, cara. Nova fase aí. Vamos Né? nessa. Antes de tudo, agradecer, né? E vamos que vamos. Isso. Vamos Vamos que vamos. nessa, Jeff. Beleza, então, para cima e avante. É isso? Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Ô, ô, ô.